Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou passar uma dica e truque do Power BI. Na minha opinião, é uma das melhores funcionalidades que até hoje inventaram no Power BI. Eu estou aqui com o Power BI, que é o update de abril de 2017. O que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, vou pegar uma tabela. Nessa tabela eu vou inserir categoria e quantidade. Bom, até aí, super tranquilo. Vou dar uma aumentada aqui na fonte para você visualizar melhor. Então eu tenho aqui as quantidades vendidas por categoria. Perfeito. Como é que eu posso fazer para acumular o valor aqui? Eu gostaria de criar uma linha que ele acumule dados. Bom, isso não existe. Ou você faz lá na fonte de dados, ou terá que criar uma função em DAX. O DAX é como se você criasse uma função no Excel. Como é que funciona isso no Power BI? Olha só. Uma novidade que existe, eu vou pegar um campo numérico que é o quantidade, vou selecionar as funcionalidades aqui e a última opção chamada medidas rápidas. Veja, aqui já está setado como soma e eu vou fazer agora com medida rápida. O que é uma medida rápida? Nós temos 19 opções aqui dentro. Uma delas é a total corrente. Essa total corrente, ela é uma das funcionalidades que vai fazer o quê? Ela vai fazer com que ela acumule dados em relação à linha anterior, como se você tivesse um acumulador, imagine um fluxo de caixa. Tá? Então, olha só, calcular o total corrente de uma medida num campo específico. Então, aqui, ó, valor base. Se você pesquisar sobre o valor, o que ele pede, né? O valor total corrente que pretende. Eu pretendo fazer o quê? Soma da quantidade. Renatão, tem outras funcionalidades? Sim, você tem outras funções de agregação. Como eu quero somar, tá aí já o default, que é o soma de quantidade. Qual é o campo que ele tem que saber para ter como referência? É a categoria. Olha, quando eu escolho soma de quantidade, a quantidade é um campo numérico. Como eu quero que ele some por categoria, então o campo aqui é por categoria. Tá? Bom, aí tem a descrição. Aqui se vai ser em ordem ascendente ou descendente. Eu vou colocar em ordem ascendente. Tá. Quando eu dou um OK, o que ele vai fazer? Olha que coisa maravilhosa. Ele vai criar uma função em DAX. Eu vou até pegar a nossa tabela, jogar aqui para baixo. Ó. Vamos colocar aqui a tabelinha mais para baixo. Vou aumentar a largura dela. Tá? Ele cria um campo aqui, ó, chamado total corrente de quantidade em categoria. Então, isso aí é uma medida, né? Como ele é uma medida, é esse aqui, ó, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou dar um botão direito e vou dar um mudar nome. Vou dar um renomear. Como é medida, eu vou chamar assim de med, tá? Que é um padrão que eu uso, med de medida. O que ele fez aqui? Ele fez um acumulador, então eu vou colocar acumula quantidade por categoria. Como eu estou fazendo isso direto lá no nome do campo, ele já troca em todos os dados. Tá vendo? Então, medida acumula valor por categoria. Bom, como eu fiz isso daqui, eu vou renomear. Então, aqui, ó, renomear não, vou aplicar uma formatação. Lá em modelação, vou colocar aqui separador de milhares e pronto, está feito. Bom, vamos estudar o que ele andou criando aqui. Ó. Ele cria automaticamente uma função em DAX para nós. Puxa vida, quantas vezes você não parou para escrever um DAX? Nem sei se chegamos a esse nível de complexidade, mas o que ele faz aqui? Ele usa um calculate que vai fazer um somatório de quantidade, ou seja, esse somatório pega uma quantidade total. Tá? E aí ele aplica um filtro. Esse filtro vai fazer um all select de quê? Ele vai pegar todas as categorias, tá? E aqui tem uma função chamada is, on or after. Vamos ver o que ela faz. Olha só. Vou dar um ask primeiro, né? O calculate, ó, se você perceber, o calculate avalia uma expressão num conteúdo modificado por filtro. Então ele vai avaliar essa expressão. O sum faz um somatório. O filter devolve uma tabela que foi filtrada, ou seja, na memória ele vai filtrar a tabela. Tá? Bom, esse all selected devolve todas as linhas de uma tabela, no nosso caso a tabela de categoria, ou todos os valores de uma coluna, ignorando quaisquer filtros que possam ter sido aplicados na consulta, mas mantendo os filtros do exterior.
E aí ó, tem essa função chamada is on or after, é uma função booleana, ou seja, ela retorna o quê? Verdadeiro ou falso, que emula o comportamento da cláusula start at, ou seja, começa com, e devolve verdadeiro. Então, se começar com alguma coisa, ele devolve verdadeiro para uma linha que cumpre as condições mencionadas nos parâmetros desta função. Veja, então ele vai pegar aqui a tabela de categoria e vai simplesmente calcular qual é o máximo da categoria. Então, qual é o max dela? Bom, o max de quem? Dos valores. Então, ele pega o valor máximo dela, né, e coloca em ordem descendente. Tá? Bom, enfim, trocando em miúdos, olha aqui para a tabela. Essa tabela é o que ele criou. Vamos só formatar aqui para melhorar a funcionalidade dela. E aqui eu já formatei o estilo de cabeçalho de coluna, né? Não preciso mostrar mais nada. Ah, posso dar aqui um cabeçalho de coluna? Caso você diminua, ele vai fazer um word wrap, né? Ele dá uma quebrada no texto aqui. Tá? Então, nessa condição que nós fizemos, essa função criada aí, ela pode ser usada em qualquer outro lugar. Tá? Vamos fazer uma outra funcionalidade aqui. Eu vou pegar um gráfico, tá? Vou pegar esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, eu vou colocar da seguinte maneira. Vou adicionar aqui uma categoria e o faturamento dela. Ou seja, eu tenho faturamento por categoria, tá? Muito bem. Agora eu preciso acumular esse valor do faturamento. Como é que eu faço? Aqui no faturamento, olha, botão direito, medidas rápidas, e aqui eu vou escolher a mesma função, que é o total corrente. Esse total corrente vai somar o faturamento pelo campo categoria, tá? Muito bem. E aqui eu vou dar um OK. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai criar esse campo chamado total corrente faturamento em categoria 2. Bom, esse campo eu vou renomeá-lo. Então, aqui botão direito, mudar o nome. Vou chamar de med acumula faturamento por categoria. Enter. Bom, o gráfico que eu selecionei, esse campo aqui, ó, acumula, deixa eu só escrever direito aqui, ó, nomear, aqui é med acumula, perfeito. Então, esse campo aqui, eu vou lá na modelação e vou colocar ele como separador de milhar, tá? Porque no gráfico eu vou exibir as etiquetas, sendo que estas etiquetas, elas estão em, vou colocar como nenhum, ele exibiu o valor completinho para nós. Eu vou maximizar aqui, tá? Então olha só. Se você parar para pensar, esse gráfico está aqui com a categoria celular e aqui ele foi acumulando os valores. O que está em preto é o acumulado, o que está em verde é o valor em si da categoria. Bom, Renatão, faz favor, troca aqui para colunas agrupadas, né? A gente consegue visualizar melhor. Já que eu fiz isso daí, deixa eu aproveitar aqui no gráfico, nas etiquetas, eu vou só colocar aqui como horizontal e aumentar o tamanho aqui para uns 13. Assim a gente consegue visualizar melhor. Vou colocar aqui a opção no centro, tá? Então, dessa maneira, se você for visualizar base, extremidade, no centro, base inferior, tá? Vamos deixar assim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse gráfico, o que está em verde eu falei que é o valor faturado da categoria, e o que está em preto é o que ele acumulou. Como é que eu vou ter certeza disso? Botão direito, ver dados. Então, se você pegar uma calculadora e fizer o seguinte, ó, a primeira ali, ó, o celular, tem 22 milhões, né? Desses 22, se você colocar com a categoria computador, que dá os 304, então aquele valor anterior mais a próxima linha vai dar esse valor aqui. Então 327 mais 108, 435, mais 14, 450 e mais 327 dá o 777, que é o faturamento total. Então, olha só que interessante, se você analisar o gráfico, ó, os valores que estão descritos ali embaixo são os valores que nós colocamos aqui. Ó. Olha essa coluna aqui, ó, esta coluna,
e siga o pretinho ali. Então eu tenho o total 777, aqui é o 450 e assim por diante. Olha a primeira coluna, você vai ver que é o verdinho que representa o faturamento de cada categoria. Tá? Feito isso, nós temos aqui exatamente um fator que acumula dados. Vamos salvar isso daqui. Tá? Salvei. Então, essa funcionalidade, na minha opinião, é uma das melhores que foi feita até hoje, porque o DAX criado aqui é um DAX exatamente igual ao anterior, só que agora ele vai fazer o quê? Ele vai somar o faturamento, né? E pelo faturamento ele vai começar a pegar todas as categorias selecionadas e aplica o filtro pelo máximo da categoria. Então, esse DAX aí você pode pegar e criar e adaptar conforme a sua necessidade, tá? Você deve estar pensando o seguinte, o que acontece, vamos para a prática agora, né? Vou maximizar essa tabela. Você deve estar pensando, se eu alterar aqui a ordem, vamos pegar a categoria, colocar em ordem crescente de categoria. Olha o que acontece com os números, né? Os números aqui, eles não ficam acumulados de forma correta, tá vendo? Eu vou mudar aqui a quantidade, tá? Se você pegar uma linha mais a outra, agora não tem mais essa funcionalidade, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então eu coloquei em ordem decrescente aqui, aliás, em ordem crescente de quantidade, automaticamente você consegue fazer aquela conta que eu expliquei, que é a linha anterior mais a linha atual, que dá o total, tá bom? Então, segredinho, botão direito no campo numérico que você deseja, escolha medidas rápidas, e a medida rápida, nesse caso, foi aplicada ao total corrente. Use e abuse do DAX.